Vamos saber mais sobre o assunto agora na nossa entrevista ao vivo. O doutor Isaac de Abreu, cirurgião do aparelho digestivo, está aqui para responder as perguntas feitas pelo telefone. É só ligar 3331-9046 e passar a sua dúvida para a nossa produção. Doutor, uma boa tarde, obrigado pela sua participação aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. Boa tarde, eu que agradeço. Doutor, vamos começar pela curiosidade. Da onde surgiu esse nome hérnia de hiato? Bom, hérnia é a saída de um órgão de sua cavidade que a contenha, né? Então, hiato vem de um orifício entre a transição do esôfago para o estômago. No diafragma tem um orifício em que o esôfago passa para o abdômen e se une ao estômago. Então, hiato é, na verdade, um orifício, é isso. Então, a hérnia é a saída do esôfago, do estômago, para a cavidade torácica. Só lembrando que a hérnia de hiato, ela é um defeito anatômico, né? Só que a gente tem um refluxo gastroesofágico, já é um defeito funcional, né? Nem sempre o refluxo está associado à hérnia. A gente pode ter o refluxo gastroesofágico na ausência da hérnia de hiato, né? Porque se não tem uma hérnia grande, não tem um defeito anatômico que justifique, né, o estômago estar no local onde ele não deve estar, mas pode ter o refluxo. Por quê? O refluxo pode gerar uma doença, que é o refluxo gastroesofágico. E se o conteúdo ácido que está no estômago e é importante na digestão, né, se esse ácido reflui para o esôfago, leva a doença que é a doença do refluxo, né? Doutor Isaac, como se descobrir que a pessoa tem hérnia de hiato? Qual o exame que tem que ser feito? Então, há vários exames que podem detectar a hérnia e também a doença do refluxo. O principal é o exame que é feito normalmente a endoscopia digestiva alta, em que é visualizado o tamanho da hérnia, né, se tem a hérnia e se tem também a esofagite, ou o refluxo que leva a esofagite. Porque normalmente eu acho que as pessoas devem ficar meio confusas, porque os sintomas são parecidos, né? Tem azia, tem náusea. Como é que esses sintomas não se confundem para que as pessoas cheguem a esse diagnóstico? Só lembrando que azia, queimação, né, a má digestão, azia, queimação, dor epigástrica, é um sintoma muito comum e está presente na maior parte da população em algum momento da vida. Pacientes jovens, né, têm sintomatologia mais exacerbada, né? E como saber se tem refluxo? Através do exame. A história clínica nos direciona para isso, né? Mas tem outros sintomas que podem se confundir, como o próprio infarto, a angina, a dor torácica do infarto, né? É a mesma da hérnia de hiato? Pode se confundir. Como afastar um paciente com dor torácica que tem o diagnóstico de refluxo, né, fica mais fácil, mas um doente que chega no pronto-socorro com dor torácica pode ser uma angina ou um infarto, ou pode ser um refluxo, só com exames propedêuticos, exame clínico e exames como eletrocardiograma, uma endoscopia para poder... Bom, só a gente diferenciar, como eu falei no início, a hérnia de hiato, na maioria das vezes ela está ausente, né, mas o refluxo pode estar ocorrendo. E o refluxo ocorre fisiologicamente em alguns períodos do dia, né? Mas não pode gerar a doença, que é a esofagite, que é a inflamação do esôfago. Esse ácido, que é normalmente presente no estômago e é importante na digestão, se ele fica em contato com o esôfago por muito tempo, ele leva à inflamação do esôfago, que é a esofagite. Doutor, todos nós temos refluxo. O exame para detectar isso é muito desagradável? A endoscopia normalmente é um pouco desagradável porque é um aparelho que é introduzido pela boca, né, vai até o estômago, mas normalmente é feito com sedação e o paciente acaba não vendo, não sentindo muita, né. Existem outros exames que também podem ser feitos para detectar o refluxo, não só a endoscopia, mas exames que medem a pressão no esôfago e medem também o conteúdo ácido que está no esôfago, que isso que preocupa, né, o médico, o gastrocirurgião. Em que situações, então, a cirurgia é indicada? Então, quando nós temos uma esofagite grave, né, e que está associada também a alteração na mucosa do esôfago e pode
ter uma chance maior de ter até câncer do esôfago, porque essa mucosa alterada para receber aquele conteúdo ácido, ele pode ter uma chance maior de desenvolver um câncer de esôfago. Né? Então, esofagites graves que têm alterações metaplásicas desse esôfago têm indicação de tratamento do refluxo. Inicialmente o tratamento clínico, medicamentoso, hoje nós dispomos bastante medicação para isso, e até o tratamento cirúrgico. E a rede pública dispõe? Outros tipos de hérnia são mais graves, que, veja bem, se você tem um conteúdo, um anel herniário, agora vamos fazer da hérnia de hiato, uma hérnia grande, e que o conteúdo do estômago vá para o tórax, isso é muito mais grave, e medicação não resolve, então o tratamento cirúrgico se impõe. Tem uma pergunta. A hérnia de hiato em si, ela não eleva a pressão arterial, né? Mas a obesidade e outros problemas clínicos pioram o refluxo e são fatores de risco para piorar a hérnia de hiato. Né? A hérnia de hiato está associada a hérnias grandes à obesidade e principalmente ao refluxo gastroesofágico. E as pessoas mais velhas também podem ter? Podem ter, e muitas vezes a gente descobre a doença do refluxo e a própria hérnia de hiato em pessoas mais idosas que não queixam tanto de sintomatologia, né, ou menosprezam os sintomas. E a gente pode encontrar essa doença já com suas complicações mais tardias, inclusive mais graves. Nós falamos aí dos idosos, e as crianças também podem ter o problema? Podem sim, e acabam procurando mais o pediatra e o cirurgião pediátrico, mas existe indicação de cirurgia do refluxo na criança, mas tem que ser muito bem avaliado e estudado. Mas significa, por exemplo, uma criança que tem refluxo, significa que ela vai ter esse problema no futuro? Não, de maneira alguma, isso não. O refluxo fisiológico da criança, do recém-nascido, isso é bem comum e não tem muita relação, não tem relação nenhuma com o refluxo do adulto, né? Tem mais uma pergunta de um telespectador. Ele tem um retorno de um fluido azedo na garganta. O que pode ser isso, doutor? Isso é o que a gente chama de regurgitação. Seria um refluxo isso? Pode, com certeza. É um refluxo gastroesofágico, mas a gente chama de uma regurgitação, que é o conteúdo ácido até a garganta. Pode ser por o tipo de alimento que facilita o refluxo. Ou comeu demais também. Né? Ou se alimentou, né, abusivo, comeu demais. Né, mas pode ter uma hérnia no esôfago que predispõe a essa regurgitação. Somente com o exame e uma propedêutica adequada para se tem ou não hérnia de hiato, se tem ou não a esofagite ou refluxo. Agora, doutor Isaac, normalmente quem sofre de problemas no estômago tem sempre à mão os efervescentes, os antiácidos, comprados sem receita médica. O que isso pode causar a longo prazo ou até mesmo a curto prazo? Esse é um grave problema não só da hérnia de hiato, do refluxo, mas a automedicação, né? Tá com azia ou queimação, toma um antiácido inadequado, sal de fruta, né? Não, isso a automedicação é prejudicial. Primeiro que mascara os sintomas e não está tratando adequadamente o problema. E não está sendo feito o diagnóstico. Então, pode se confundir com outros sintomas. E a pessoa que levanta a cabeceira da cama diminui o desconforto? Algumas medidas podem contribuir para a melhora dos sintomas, não só medicamentoso. Evitar alimentos, né, tipo café, bebida alcoólica, e a base de cafeína, chocolate. Quando o senhor diz evitar chocolate, café, algumas coisas que tem a cafeína, como é evitar? É tomar uma vez por semana? Tomar uma vez por dia? A utilização abusivamente da bebida alcoólica, do café em excesso, porque esses alimentos eles propiciam o relaxamento do esfíncter, que é a musculatura do esôfago para o estômago, ele relaxa, né? Isso predispõe o refluxo. Então, se a pessoa já está com azia, queimação, tomou um sal de fruta, né, e abusivamente tomou um cafezinho, o chocolate, vai piorar os sintomas. Nós falamos desses... Basicamente, evitar refeições em grande quantidade logo após deitar. Então, antes de deitar, esperar 2 ou 3 horas antes de deitar, principalmente à noite, uma alimentação mais leve à noite, no jantar. Isso propiciou a melhora dos sintomas. Eu achei interessante falar também que muito obrigado pela sua presença aqui, sua participação aqui hoje. Obrigada.